Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o Contazanê. Eu acho que tinha um tempinho que eu não gravava vídeos para vocês, né? Bom, hoje é um vídeo assim, não é tão novidade, mas eu acho legal fazer um vídeo separado para essa história. Acho que finalmente, né, vou fazer um vídeo separado para essa história. Se você viu no título, sim, estamos falando do DAA, ou o Diário da Escrava Amada. Então hoje eu falaria um pouquinho sobre o Diário da Escrava Amada. Eu já falei um pouco sobre o Diário da Escrava Amada no vídeo, acho que foi de número 15, que foi das histórias publicadas. Então desde aquela época eu já escrevi a história. Só que assim, eu falei muito superficialmente. Como eu falei de várias histórias lá naquele vídeo, ficou bem pincelado cada uma delas. E, bom, o livro estava no início, um monte de coisa, e hoje o livro já está bem diferente do que estava naquela época, né? Porque naquela época eu só estava começando o livro ainda. Então, separei alguns tópicos aqui, tá? No meu computador. Né? Fiz uns tópicozinhos aqui para contar para vocês um pouco sobre o livro, tá? Então, de onde que veio a ideia para o DA? Na verdade, é uma coisa engraçada. Porque eu estava não, né? Fui dormir, como qualquer outro dia, não é mesmo? E aí eu sonhei com o meu yaoi favorito, que é a Inoko Sabi. Eu amo a Inoko Sabi, gente. Nossa, tipo, o melhor yaoi da vida, melhores personagens, melhor estudo. Li a novela, fiquei 3 vezes mais apaixonada, né? Então, eu sonhei com a Inoko Sabi, só que assim, eu sonhei que eu assistia a Inoko Sabi. Desculpa, gente, eu falo segurando as coisas. Então, sonhei que assistia a Inoko Sabi. Ui! Sonhei que assistia a Inoko Sabi. E aí, eu acordei e eu sabia que eu tinha sonhado que eu tinha assistido a Inoko Sabi. Nossa, é muito confuso. Mas eu sabia. Aí eu fui pensando no sonho, né? Foi aquele momento assim antes de levantar mesmo. Aí fiquei pensando no sonho. Falei, poxa, não sei o quê. Aí fiquei pensando e aí, gente, sinapses. Sinapses. Por favor, não perguntem como minhas sinapses funcionam. Elas são confusas. Não perguntem. Então, acabou que aconteceu que eu tive a ideia. Porque eu falei assim, a gente podia fazer um negócio que existem pessoas que não são... Não é que as pessoas, assim, por exemplo, não é eu que sabia, as pessoas, pessoas de classe mais baixa, no caso, a classe mais baixa não é eu que sabia pela cor do cabelo. Então, as pessoas de classe mais baixa são vendidas como pets, são vendidas como bichos de estimação para os loiros, que são a classe mais alta, né? A casta mais alta. Então, eu pensei, só que isso de um jeito mais capitalista. Então, tipo, os pobres, as pessoas pobres são vendidas não como pets, mas são vendidas como escravos sexuais. E basicamente é isso, né? Basicamente é inspirado no Inoko Sabi. Tanto que muitas das coisas das histórias são anagramas de lugares do Inoko Sabi. Por exemplo, o nome da cidade é anagrama do Inoko Sabi. Os nomes das cidades são... Não, assim, o nome da cidade toda e o nome das 2 cidades que eram antes. Né? Mas, assim... Quando eu criei a história, eu não tinha criado o contexto social da história, tal. Eu pensei na ideia, né? Até porque no Inoko Sabi explica, mas a explicação é mais biológica do que qualquer outra coisa. Que tipo, yaoi sempre tem homem pra cacete. Só que a explicação é porque, na verdade, quase não nasce mulher. Então as poucas mulheres que eles pegam são para reprodução. Né? E nós não explica muito bem o sistema de casta, é porque é. Então, eu comecei o livro no meio do porque é. Assim, não pensei muito... Porque, na verdade, eu crio muito do plot da história quando eu vou escrevendo a história. Então, o D.A. é assim, os Gente é assim, Macubela é assim, Jimane é assim. Também que Jimane não tem um puta plot. Mas, enfim, as histórias mais complexas, de plots mais complexos, eu vou criando depois. Tô ficando agoniada que está travando um pouquinho a minha gravação. Peço desculpas. E estou muito feliz que o meu trincado não está aparecendo. Tá, voltando. Desculpa, gente, vejo do Contazanê assim mesmo. Eu sou muito dispersa. E eu não gosto de editar, porque eu acho que fica engraçado essas merda que eu falo, assim. Né, onde é que eu estava? Ah, sim. Então, depois que eu criei o contexto histórico, acho que depois que eu... Nossa, eu enrolei tudo. Depois que eu criei o contexto histórico. Então, depois, muito depois que eu fui fazer, eu fui escrevendo a história e tal. Assim, vou explicar o contexto histórico, vou fazer pelas partes que eu quero fazer, né? Pelas partes que eu quero fazer. Então, assim, qual é o contexto histórico? Tinham essas 2 cidades, que são Tana e Serek, que na verdade são Tanagura e Seres, do Inoko Sabi, né? São anagramas. Na verdade, Tanagura eu só tirei o Gurá pra não ficar muito na cara. Ai, meu Deus, eu vou esperar.
Tinham essas duas cidades, uma era, tipo, cidades normais, tipo, só que uma era mais rica que a outra, só que, tipo, uma tinha muito minério e a outra cidade, ela era super tecnológica. E, assim, havia um metal muito raro que a cidade de Tana, que a Tana é a cidade mais rica, usava para fazer um componente lá eletrônico. Tipo assim, hoje criaram um componente eletrônico que usava... É um negócio assim, eles criaram um componente eletrônico que usava essa peça, esse minério super raro. Só que esse minério, ele era muito caro porque ele tinha que ser exportado muito longe. Só que o que aconteceu? Dentro das minas de Seric, eles descobriram esse minério, eles acharam esse minério lá dentro. Só que assim, Tana, ao invés de fazer um acordo de compra, ele tinha governantes meio malucos. Então o que os governantes malucos fizeram? Exatamente, invadiram a cidade. E quebraram tudo, destruíram tudo e dizimaram a porra da cidade. E aí o que aconteceu? Como a outra cidade estava muito... Seric ficou totalmente ferrada. O que aconteceu? As cidades decidiram se juntar. Né, por causa da população, que a população sofreu muito com a invasão, essas coisas, né? Então acabou que as cidades se juntaram. Só que assim, na verdade, aconteceu também que os habitantes, né, das duas cidades, tipo, havia os habitantes da antiga série que acabaram ficando subjugados aos habitantes de Tana, porque eles eram muito ricos e tipo, a gente salvou a cidade de vocês, não sei o que lá. E acabou surgindo um acordo de que as pessoas pobres, né, que na verdade Seric era a cidade mais pobre, então as pessoas mais pobres deveriam servir os ricos como escravos sexuais, como um pagamento ou um agradecimento para o que eles fizeram por eles. Então é por isso que as pessoas são vendidas como escravas sexuais, ok? Não faz muito sentido, mas pelo menos temos uma explicação, para não dizer que é coisa da minha cabeça. Mas temos uma explicação. Ok, tá, esse é o contexto histórico, que futuramente vou fazer como um prólogo na história. Eu criei tem pouco tempo. Só que eu recebi umas críticas que as pessoas não conseguem ler as coisas sem saber o que está acontecendo. Então eu vou fazer um prólogo explicando o contexto histórico, que é exatamente isso que eu acabei de falar. Não com essas palavras, eu me confundi um pouco, mas eu tenho tudo escrito bonitinho, direitinho. Agora vamos para a história do plot mesmo, né? Que isso é tipo um prólogo mostrando para vocês o universo, né? Antes que me perguntem em que lugar se passa este troço, digamos que seja Japão século 23, tá bom? Eu suponho. Só que assim, é um Japão muito remoto no tempo, né? Muito, muito distante, então não é nem mais Japão. Por isso que os nomes são japoneses, todas essas coisas. Na verdade, eu coloquei nome japonês porque eu quis botar nome japonês. Só que as pessoas ficavam perguntando tanto no dia, porque as pessoas não conseguem ler as coisas sem identificar os lugares, que eu falei que é Japão século 23 e é Japão século 23, tá bom? Basicamente, né? Supondo. Cara, tá travando muito isso aqui. Eu tô ficando agoniada, porque eu falo 5 segundos e a câmera trava. Eu tô a raiva dessa câmera, meu Deus. Então, assim, agora entrando para o plot mesmo, porque DA é um romance, ele não é tipo uns Jogos Vorazes da vida. Ele é distópico, sim, é distópico, porque é um futuro remoto, muito distante e maluco, né? Mas é um futuro distópico, porque não é uma coisa muito normal pessoas serem vendidas como escravas, né? Então, de onde vamos parar com essa distopia? Uma distopia romântica e erótica. Por quê? Porque eu tenho que enfiar coisas em tudo. Enfiar coisas em tudo é ótimo. Isso ficou com um contexto muito mais sexual do que eu queria dar. Mas enfim, ele é erótico. Mas assim, e na verdade ele é erótico porque eu nunca tinha explorado o gênero até então. Então eu falei assim, eu vou usar pra explorar o gênero, quero aprender a escrever nesse gênero e tal. Gosto desse gênero, mas não acho que é o melhor que eu escrevo. Eu sou melhor escrevendo romance. E fantasia. Mas assim, a gente vai dar 9 minutos de vídeo, eu não comecei nem a explicar o plot ainda direito. Então, a história do Diário da Escrava Amada trata-se de um romance, obviamente, um romance erótico distópico. Já falei isso. Então, assim, na história nós temos Hirasawa Kazuko, ou só Kazuko para os íntimos, né, que é uma garota de 17 anos de idade, né? Esqueci de dizer que há algumas pequenas regras para as pessoas serem escravas. Na verdade, não são todos os pobres que são vendidos para serem escravos. Na verdade, são jovens, né, entre 10 e 18 anos. Então, são eles que são vendidos como escravos, né? Entre 10 e 18 anos. Então, Hirasawa Kazuko, 17 anos de idade, né, vai todos os dias, desde que ela completou 10 anos lá, ao centro de escravos, porque tem lugares lá que você pode ir lá comprar. É legal você fazer isso, você ganha lá
Você ganha lá a propriedade da pessoa e você só liberta, só o dono pode te libertar. A não ser que ele morra. Aí você é livre. Mas enfim. Ela ia todos os dias pra lá, pro centro de escravos. E por muita sorte, todas as noites ela conseguia voltar pra casa. Né? Ela conseguia voltar pra casa. E ficava feliz porque ela tinha mais um dia livre. E aí faltavam poucos meses para Kazuko completar seus 18 anos e finalmente ser plenamente livre. Só que aconteceu uma coisa horrível. Ela foi comprada. Ela foi comprada por Miyazaki Makoto, que é um homem da classe rica, advogado, né? Ele tem 21 anos. Então, ela foi comprada e era a coisa que ela menos queria na vida dela. Aproveitando os últimos momentos de liberdade dela, né, que a pessoa compra, você vai no dia seguinte para casa dela, ela foi, comprou um caderno, né, ela decidiu que ela decidiu que ela ia fazer um diário sobre a escravidão dela. Porque ela ia precisar, ela sabia que ela ia precisar desabafar em algum lugar. Então ela comprou o diário e decidiu escrever um diário. Né? Então a história é contada pelo diário. Na verdade, o diário tem uma coisa muito curiosa, porque o diário começa do final. Porque assim, o diário começa com o Makoto, que não é spoiler da história, isso tá no primeiro capítulo, você percebe isso nas primeiras linhas. A Kazuko e o Makoto se casam no final da história, eles se tornam marido e mulher e eles têm um filho. Não é spoiler, tá? Isso é óbvio. E o Makoto, ele encontra o diário da Kazuko. E ele não sabia que ela tinha escrito aquele diário. Ela conseguiu manter aquele diário em segredo por muito tempo. Então ele encontra o diário e começa a ler o diário. E, tipo, muita gente vai falar assim, pô, você é maluca de começar a história do final. Não sou maluca de começar a história do final. Na verdade, é que isso tem um pouco a ver que eu não ligo pra spoiler. Eu sou uma pessoa que não liga de saber o final das coisas. Eu quero saber como as coisas aconteceram. Então, DA trata-se disso. É um romance que começa do final, mas você vai saber tudo o que aconteceu até a gente chegar àquele final que existe, que você conhece desde o começo do livro. Para de travar a câmera. Obrigada, câmera. Então, o Makoto encontra o diário e aí ele começa a ler o diário. Só que assim, muita gente fala assim, ela não vai encontrar, não vai descobrir que ele tá lendo. Na verdade, ela descobre depois que ele tá lendo, mas como eles já são casados, eles já são muito resolvidos, tá? E é a história deles ali, não tem nada que o Makoto não saiba que aconteceu, nada de muito, oh meu Deus. Ele só vai saber, ele só vai entender como era o ponto de vista dela na época. E o que é muito legal da história também é porque eu falo brincando que é um POV sem POV, que tipo, POV é point of view, que é o ponto de vista. Então, eu brinco com essa coisa de ter dois pontos de vista, mas sem usar o POV. Porque nós temos o ponto de vista da Kazuko através do diário, enquanto o Makoto vai lendo. Né? A história se passa com o Makoto lendo o diário. Ele conta, ele vai lendo os trechos, né? Parece o trecho que ele está lendo, e depois ele comenta alguma coisa, se ele quiser comentar. Ele acrescenta o ponto de vista dele, ele acrescenta um comentário. Então é tipo uma leitura de diário comentada. Mas é isso mesmo que se trata o DA. É exatamente isso. É POV sem POV. E agora o negócio do erótico. Na verdade, o negócio do erótico, ele é mais explorado no início do livro. Porque, na verdade, como a garota é escrava sexual, eu não queria enfiar o hot assim por enfiar. Então, tipo, eu coloquei um contexto maluco, mas que faz sentido, entendeu? Tipo, você lê e fala assim, como ela é escrava sexual, se o cara não transar com ela, tem alguma coisa errada. Só que assim, voltando ao plot, né? Kazuko vai para a casa de Makoto. E aí é que ela acaba descobrindo que, na verdade, o Makoto não é nada daquilo que ela pensa. Ele não é, um daqueles ricos filhos da puta, que, tipo, ela conhece muitas histórias. Muita gente da família dela já foi escrava. Então, ela sabe que não são pessoas muito legais. Mas o que acontece é que o Makoto, ele é muito diferente disso. E minha bateria está acabando. O Makoto é muito diferente disso. Na verdade, o Makoto, ele é um rapaz legal. Ele tem alguns problemas. Sim, ele tem alguns problemas como qualquer outra pessoa. Na verdade, o primeiro problema do Makoto é que ele só comprou a casa por causa do pai dele. Porque o pai dele convenceu ele a comprá-la. Ele falou, você precisa de uma escrava porque você está muito estressado, você precisa extravasar. Então ele comprou ela por causa disso.
Mas aí acaba que o Makoto não é nada daquilo que ela pensa, é uma pessoa completamente diferente e tal. Eles têm alguns problemas no meio do caminho por conta da hierarquia que existe entre eles, né? Porque é dona escrava, toda coisa. Mas nada disso impede que eles se apaixonem. Na verdade, eu acho o romance dessa história uma das coisas mais bonitinhas, porque não é um romance que é rápido, que é forçado, não acho que seja forçado. Na verdade, o que começa a aparecer entre eles é uma amizade, né? Eles começam a ficar muito amigos, eles têm um companheirismo, assim, porque, tipo, ele trata ela com muito respeito, ele sempre respeita ela apesar de tudo. Porque, tipo, ela, é como ele diz, ela é uma pessoa como ele. Ela só é pobre. Mas ele acha muito errado. Ele é advogado e ele acha muito errado esse negócio de escravidão. Ele acha que tinha que acabar, ele acha que não tinha que existir, né? Ele é pró-liberdade, entendeu? Makoto é desses. Então acaba que eles acabam tendo, tipo, uma relação muito diferente de escravo e dona. E isso eu acho uma das coisas mais interessantes do livro. E é uma das coisas muito engraçadas que é sempre reforçada no livro, porque... Por exemplo, escravas, elas nunca saem de casa. Na verdade, as escravas vivem trancadas no quarto. Então, só o fato da Kazuko já poder andar na casa durante o dia já é muita coisa. Depois, ela ganha ainda uma liberdade que ela pode sair durante o dia. Então, ela ainda fala com os parentes dela, ela fala com a mãe dela, ela fala com os primos, ela fala com todo mundo. Ela tem amigos fora de casa, entendeu? A melhor amiga dela é a ginecologista dela, entendeu? Rin, melhor pessoa, Rin, todos amamos você. Eu amo a Rin, gente, melhor personagem do DA. Sério, pra mim a melhor personagem do DA é a Rin, gente. E depois o Koichiro, que é o pai do Makoto, maravilhoso. Então, quantos capítulos eu já escrevi? 43? 53. Assim, quando pretendo acabar? Não sei, é devagar e sempre. Mas é um livro que eu gosto bastante de escrever. Muito mesmo, de verdade, né? O final a gente já sabe, mas na história eu coloquei alguns pontos-chave. Na verdade, temos vários pontos-chave. Nós estamos indo agora para o terceiro, estou escrevendo o terceiro. Né? O primeiro ponto-chave é o aniversário do Makoto, né? Que ela acaba engravidando depois, a Kazuko acaba engravidando depois. Isso que muito leitor achou que o livro fosse acabar ali, só que na verdade a Kazuko ela, né? Acaba perdendo. O segundo ponto é a Kana, ex-namorada do Makoto, que volta e pentelha a vida da Kazuko. E o terceiro é agora, que vai ser esse rolo aí também de crianças novamente. Tá bom? Gente, o telefone está em modo avião e está travando o Wattpad. Por falar no Wattpad, onde eu posso ler o DA? Porque DA está disponível online, tá, gente? Tá bom? É um livro que está disponível, não completo. Todos os capítulos que eu escrevi estão lá disponíveis online para vocês verem. Vou botar as capas aqui. Ok. Vocês podem ler no Nia Fanfiction, no Wattpad e também no Contos da Nia Blog, tá bom? Eu acho que é isso. O vídeo já ficou enorme. Vídeos do Contos da Nia sempre ficam enormes, né? Eu espero que vocês venham ler o DA, que vocês gostem, né? E acho que é isso, né? Obrigada por terem assistido até aqui. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.